Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Claro, São Paulo, e a TV Oração apresenta o Evangelho do Dia. Amados irmãos e irmãs, trazemos a você o momento de oração e reflexão do Evangelho do Dia. Neste fim de semana celebramos o 12º domingo do tempo comum. Convido você a meditar o Evangelho de Mateus no capítulo 10, versículos 26 a 33. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, meditando o Evangelho que acabamos de ouvir, lembremos no domingo passado que vimos que Deus chama e envia inúmeras pessoas para realizar o seu plano de salvação. O Evangelho deste fim de semana são recomendações de Jesus ao enviar os apóstolos em missão. Jesus repete por 3 vezes: Não tenhais medo, pois quem tem medo não é mais livre. E ele aponta 3 tipos de medo. Primeiro, medo do fracasso. Jesus garante, apesar das provações e dificuldades, a sua mensagem se difundirá e transformará o mundo. Segundo, medo da morte, maus tratos ou da própria morte em vida. Jesus afirma que decisivo não é a morte física, mas perder a vida definitiva. Terceiro, medo pela sobrevivência, por causa da perseguição. Jesus convida os discípulos a terem confiança na providência de Deus e ilustra a solicitude de Deus em 2 imagens: os pássaros de que Deus cuida e os cabelos, cujo número só Deus conhece. Se Deus cuida dos pássaros, tanto mais dos discípulos do seu Filho. Não tenhais medo dos homens, tende confiança em Deus. O medo, meu irmão, minha irmã, ainda nos acompanha. Por medo, a pessoa se tranca dentro do seu pequeno mundo, cada vez mais se isola da sociedade. Por medo,
levanta muros protetores cada vez mais altos. Criam-se condomínios mais fechados e seguros, como se isso resolvesse o problema do medo. Por medo da doença, do desemprego. O medo é também um grande impedimento ao anúncio do Evangelho. Por medo de serem criticados ou desprezados, muitos deixam de anunciar as maravilhas do reino. Por medo ou vergonha, muitos se omitem diante dos critérios sobre o amor, a família, o casamento, o matrimônio e divórcio, da vida e do aborto, da educação e da liberdade, do dinheiro e dos direitos humanos. Por medo ou vergonha, se calam. E o Evangelho encerra com uma promessa. Jesus diz: quem se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. E uma advertência: quem me negar, por vergonha, de falar de Deus diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, convida-nos a ter a coragem, força da fé, coragem do anúncio cristão, do testemunho. Jesus nos garante: não tenhais medo, eu venci o mundo, e com ele também nós venceremos. Que assim seja. Amém. Que este dia seja de graças e bênçãos a você e a toda a sua família. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz e no amor de Cristo Senhor. Avante!